Este programa tem classificação indicativa livre. Todos nós, em algum momento da vida, já sentimos medo de algo ou alguma coisa. O medo é naturalmente saudável porque funciona como uma espécie de alerta em situações de perigo ou insegurança. Mas quando esse medo passa a dominar nossas ações, ele se transforma em fobia. Um estudo divulgado pela Universidade de Harvard mostra que 10% da população mundial sofre desse transtorno. Mas quais as fobias mais comuns e quais as causas desse medo patológico? Há tratamento para essa doença? E a chamada cultura do medo, o que é? Esse é o tema do Plural de hoje que está começando. Barata, aranha, palhaço, altura, boneco, espelho. A fobia não tem limites e qualquer objeto ou situação podem se transformar em ameaça para quem tem medo. Para conhecer mais sobre o assunto, nós convidamos o doutor em Sociologia, Pedro Bodet, do Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos da UFPR, e a psicóloga Neuza Coraça, do Centro Especializado em Medos de Curitiba. Obrigado pela presença de vocês. Neuza, eu vou começar com você. Como é que a gente pode definir o medo? O medo, ele é nosso amigo. Ele avisa para a gente tomar cuidado ou de algum perigo. O complicador é quando o medo é excessivo, desmedido, então ele se transforma na fobia. Quer dizer, o medo no dia a dia é uma coisa natural e até é saudável até para nos indicar alguma sensação de perigo. Sim, até algumas décadas atrás era um pouco complicado. Se achava que o medo era feio, as pessoas tinham dificuldade de assumir que tinham medo, né? Isso mudou mesmo nessa última década. O medo pode ser provocado por situações imaginárias ou ele tem sempre um pé no real? Não, são as duas coisas. Então, são situações reais ou imaginárias. Só que o sofrimento é o mesmo. É tão intenso quanto se a pessoa estivesse passando por aquela situação real. E quando ele se transforma em fobia? A pessoa sabe. Quem está vendo o programa sabe. Então, é cercado de tanto sofrimento, a pessoa promete, vou fazer tal coisa, vou fazer aquele enfrentamento, estar naquela situação, seja falar em público, dirigir um carro, andar de avião, e está sempre, quando chega na hora de executar a ação... Está sempre adiando. Só que não é tão simples como a gente está falando. Por isso que quem tem o medo, se algum familiar tem alguém em casa, sabe, olha, é cercado de muita emoção junto. Pedro, e a cultura do medo, como é que a gente pode definir isso? Imagine pegar esses transtornos individuais e dar a ele uma conotação social ou cultural, portanto, uma ideia mais geral. Como a gente estava conversando, a cultura do medo ela está fundada mais ou menos na ideia de desproporção entre objetos, entre objetos reais, ou medos reais e medos imaginários, mas, como disse a psicóloga, o sofrimento é parecido até porque a relação entre o que é imaginário e o que é real é, para quem está sofrendo, a mesma coisa, não é isso? Mas pense o seguinte, pense que nós temos uma espécie de história que nos permite indicar ou observar que determinados temas e objetos são frequentemente deslocados, ou seja, digamos, a gente vive um momento de alta insegurança previdenciária social, ou seja, as pessoas não sabem como serão o seu futuro. Então, as pessoas sentem essa possibilidade, sentem essa condição, e aí elas não localizam neste objeto, né? Mas sentem medo de outras coisas. Que medos comumente são esses? O medo do crime e o medo do sobrenatural. Essas são... Mas são situações hipotéticas às vezes, então, quer dizer, não são situações reais. Não, mas aí que está. O imaginário, ele assume o status de realidade. Quer dizer, a possibilidade de... Mas é uma possibilidade, como se as pessoas estivessem vivendo, de fato, algo real. Então, mais ou menos, o que revela essa maneira, como que nós temos medo de determinadas coisas e outras que são absolutamente desproporcionais. Por exemplo, o risco de alguém morrer atropelado ou de um acidente de carro é muito maior do que o risco de ser assassinado. No entanto, de sofrer um homicídio. No entanto, as pessoas têm muito mais medo do homicídio do que do acidente de carro. A possibilidade de ser intoxicado por um sanduíche de atum é muito maior do que ser, infinitamente maior,
do que ser atacado por um tubarão, né? Mas, no entanto, as pessoas têm medo do tubarão. Então, você imagine que essas mediações foram feitas por intermédio de um conjunto de valores, e aí, claro, a mídia, o telejornalismo, os jornais, tem um papel fundamental na produção dessa cultura do medo. A gente vai falar do papel da mídia daqui a pouquinho. O Plural sempre abre espaço para a opinião da população. Vamos ver quais os medos apontados pelos moradores de Curitiba. Eu queria saber se você tem medo ou fobia de alguma coisa, de alguma situação. Não, que eu me lembre assim, nada que... Tenho medo de altura. Eu não tenho, tá tudo bem, graças a Deus, tenho muita fé em Deus. Eu tenho medo de perder meus pais. Eu não subo o elevador. Tenho fobia de aranha. Tenho uma fobia de ficar muito preso no ambiente fechado. Eu tenho um certo medo de altura, sim. Eu tenho medo de gato. Medo de cobra. Minha mulher teve medo de avião. Meu amigo, ele tem medo de ficar trancado nos lugares, assim. Minha mãe, ela tem muito medo de lugar fechado. E eu conheci pessoas que tinham medo até da noite, de dormir. A minha irmã, ela tem muito medo de palhaço. O que você faz para desviar desses medos? Sim, eu enfrento, tenho que fazer. Já tentei entrar assim, sozinha, daí pulei fora, mas eu vou conseguir. Em geral, eu sempre grito e peço ajuda para alguém. Só através do tratamento que ela conseguiu sair disso. A gente observa que as pessoas demonstram medo por coisas muito simples também. Neuza, de quando que o medo passa a ser fobia? Existe algum sinal que a gente possa passar para o telespectador para ficar atento também? Pô, aqui eu tinha só medo, agora já estou me comportando de tal forma. Existe um limite? Sim, bem bom de entender. É quando a vida da pessoa está ficando limitada. Ela já está tendo alguns prejuízos em relação à vida dela ou às vezes da família. Então isso é bastante fácil de identificar, porque promete que vai fazer, tem interesse em fazer e não consegue. Porque não depende de força e vontade. Isso é muito bom, por isso que o seu programa é bom. Porque a gente precisa falar sobre isso. Às vezes as pessoas gostam de fazer terapia de choque, pensando que vão ajudar, e não. Precisa ser respeitado esse quadro da pessoa. Quer dizer, o alerta é quando a pessoa começa a deixar de fazer algumas coisas em função desse medo. Que a vida vai ficando limitada ou já tem algum prejuízo na vida da pessoa. No dia a dia, é comum disso acontecer, Neuza, das pessoas se depararem com fobias e talvez não saberem que estão sofrendo desse problema? Já nessa última década está melhor, já está se falando mais, mas ainda a gente entende, tem algumas pessoas que ainda pensam que é frescura, ou vai lá e é tão simples, né? Porque atrás disso, a parte mais apaixonante do nosso trabalho foi traçar o perfil da pessoa com fobia. Então, são pessoas inteligentes, sensíveis, humanas, mas são pessoas que não gostam de críticas. Geralmente, elas gostam de ter o controle da situação. E esse controle não é para manipular, é para saber por onde elas estão andando. Então, são fatores também que contribuem para identificar esse perfil, esse padrão, esse dia a dia da pessoa, né? Quer dizer, em situações que elas não têm o controle, podem desencadear, então, esse tipo de situação? Porque daí, como elas têm um perfil de pessoas muito capazes, então os familiares também não entendem. Como que essa pessoa não pega esse carro e não dirige esse carro, por exemplo? Se é a única coisa que a pessoa não consegue fazer. Justamente por ela ser um perfil intenso, ser uma pessoa que pensa muito, né? Ou se for andar de avião, tem a entrega, é o outro que está conduzindo, então precisa acreditar no piloto. Então, não está no comando da pessoa, ela não vai. De pessoas fazerem viagens longas sem reclinar o banco. Elas ficam... Fica imóvel. Como se estivessem ajudando no voo, sabe? Segurando a cadeira. Isso é comum também? Isso é. Sim, só vão buscar ajuda depois de muito sofrimento e por necessidade, senão não vai. Pedro, na pesquisa que eu fiz sobre esse tema, eu li um artigo de um americano chamado Barry Glasner, em que ele fala que a percepção das pessoas tem aumentado e não o risco real de perigo. Você concorda com isso? Sim, claro. É a percepção de um perigo, ou a ideia, a identificação de um perigo que não é um perigo real, naquele sentido, agora com aquele cuidado, né? Porque o que é real, o que é imaginário, não é desvinculado da pessoa que sofre o medo. Então, imagine isso para um padrão cultural ou para sociedades inteiras, né? Eu lembro que o Barry Glasner, que foi uma espécie de roteirista do Moore, daquele que fez vários filmes muito polêmicos, um documentarista norte-americano, e eles entrevistam uma senhora
em Fargo, que é uma Flint, eu não lembro exatamente, mas a cidade onde eu acho que o próprio Moore nasceu e que hoje está completamente abandonada, etc. E o repórter pergunta a ela, no documentário do Michael Moore, a senhora tem medo de um ataque terrorista aqui na sua casa? Imagine, um lugar absoluto, sem qualquer relevância. Foi a cidade, Flint foi a cidade onde a Ford estava instalada e saiu de lá, então ela ficou... E ele fez um documentário bem bacana sobre isso. Bem bacana. E ela disse, sim, eu morro de medo. Quase uma cidade fantasma. Exatamente. Lá, né? Eu morro de medo dessa possibilidade. Né? Então, imaginem que... E aí foi curioso, porque entre os entrevistados, ninguém acionou os medos do crime e o medo do sobrenatural, que são aqueles que nós entendemos grandes medos constitutivos e que, vejam, o medo, ele é uma forma de controle social, inclusive. Né? Por que ele é uma forma de controle social? Porque as pessoas têm medo de transgredir determinadas regras e valores, porque sabem que podem sofrer algum tipo de punição por isso. Mas imagine se esse medo, ou o uso desse medo, e não do medo normal, do medo real, mas do medo imaginário, ele se torna uma praia, se torna um local de proliferação de todo tipo de promessa política. Então, a gente olha agora, em tempo de campanha eleitoral, todo mundo dizendo que eu vou diminuir a criminalidade, eu vou... sempre, e o que é mais curioso, quase sempre apresentando uma solução que é quantitativa. Eu vou aumentar o número disso, eu vou aumentar o número daquilo, sem mudar o que nós entendemos, sem mudar os problemas do Brasil, não são de segurança, não são problemas de quantidade, são também, mas eles são somente problemas de qualidade. Então, o medo, ele serve também como para que as pessoas vendam e depois enriqueçam inventando soluções. Pegando o gancho do que ele falou de assombrações, do sobrenatural, o Fantástico mostrou recentemente uma série chamada Fantasmagoria. Você acredita que o medo pode fazer com que a pessoa veja coisas também? Isso existe? Sim, a pessoa ela acredita que aquela situação está ocorrendo. Por isso, sempre quando você atende uma pessoa que ela está falando, que aquela situação é real, você precisa respeitar. E bem interessante assim no que o professor está falando. Então, nós estudamos a parte que antecede. Uhum. A espécie humana só sobreviveu porque teve medo. Teve medo, né, das tempestades, teve medo da onça. Então, luta e fuga, bem conhecido da psicologia. O homem saía para caçar, ele recebia um comando, que ele poderia encontrar uma onça. Teria que lutar ou fugir dela. As células nossas são as mesmas, de milhões de anos. Hoje não é a onça, mas é todo esse contexto, né, da violência, de tantas coisas que a gente se depara no dia a dia. Né? Agora, Pedro, para a gente fechar... Mas os perigos reais lá, a onça era uma possibilidade real. Né? Quer dizer, eu até queria questionar um pouco a possibilidade de uma base biológica para o medo. Isso não está exatamente demonstrado, digamos assim. Né? Parece que tem alguma relação, mas isso não está efetivamente demonstrado. Agora, imagine que, ao invés de um medo por uma onça, o que nós encontramos hoje são medos, repito, perante a um conjunto de perigos que são imaginários. Quer dizer, as pessoas dizem assim, ali tem uma onça, mas não tem. Né? Então, as pessoas acabam se organizando para enfrentar. E aí, por outro lado, se a gente evoluiu, digamos assim, a gente conseguiu se transformar na sociedade que nós hoje somos porque temos medo, também só conseguimos esse tipo de avanço porque nós enfrentamos o medo. Mas eu acho que eu quero dizer um pouquinho diferente do que você contou, do que eu falei. É o medo como sobrevivência. Se não tivéssemos tido medo, a gente não estaria aqui, que é o filogenético, que se preservou, que tem o ontogenético e o meio que a gente está inserido. Nós trabalhamos na abordagem cognitivo-comportamental com esses três pilares. Filogenético, que é a espécie, ontogenético, que é como cada um de nós lida com o medo, né? E também o meio que a gente está inserido. Então, como que a gente vê uma pessoa que tem medo de assalto, que tem fobia de assalto? A pessoa tem realmente, para nós é um pouco diferente do que o medo coletivo hoje da violência. Fobia de assalto a vida da pessoa, ela não aceita convite para ir para o restaurante, não sai de casa. Mas porque já vivenciou alguma situação ou porque ela viu na televisão essas são situações? Duas coisas. Ela pode ter passado por isso,
ou ela assistindo um programa e viu uma reportagem, ela tomou para ela. Por isso que nós chamamos de medo aprendido na comportamental. Então, ela aprendeu aquele medo e ela sente a história como fosse dela. Então, ela ter fobia de assalto, ela não vai sair de casa, vai ter uma vida limitada. Já as pessoas erguerem cercas, estarem se cuidando da violência de agora, para nós é um medo coletivo, então, onde vai assim crescendo esse medo, diferente de uma fobia. A gente continua conversando sobre esse assunto. Existe uma infinidade de tipos de fobia, bem mais do que você pode imaginar. No próximo bloco a gente vai conhecer alguns. Plural volta já. O Plural de hoje está discutindo o medo e a fobia. Algumas são engraçadas, outras inusitadas. Na lista de fobias há o medo de ficar sujo, medo de ser roubado, medo de cristão, medo do inferno, medo de pensar, medo do número 8 e medo do número 13. Neuza, a infinidade de fobias, pelo que eu consegui ver na internet, é muito grande. Já existe uma classificação da quantidade de medos? Olha, a lista é imensa. Inclusive, a gente iniciou conhecendo ela uma lista internacional. Mais de 500 já lá catalogadas. Mas não podemos dizer que seja isso, porque enquanto nós estamos com esse programa, pode estar nascendo algum medo também, né? Tem medo nascendo todo dia, pelo que eu pude observar. E sim, dos mais variados, porque não tem uma lógica o medo, assim. Então, por que ele está acontecendo? Por mais que a gente pense no medo aprendido, mas são coisas tão diferentes. Por exemplo, pessoas têm fobia de flor, né? Agora, as pessoas buscam ajuda só nas fobias que elas têm necessidade mesmo. Eu vi que tem fobias de palavras grandes, eu até imprimi o tamanho da palavra, eu vou tentar pronunciar, hipopotomonstrosesquipedaliofobia. É uma coisa, a pessoa que tem fobia de palavra grande não pode nem pronunciar o nome da própria doença, né? E também são fobias que a gente não conhece muito no consultório. É bem comum, assim, você receber alguns convites para trabalhar sobre as fobias esquisitas. Mas, assim, fobias que são diferentes, assim, as pessoas quase não procuram ajuda, sabe? Elas vão buscar mais no dia a dia para a vida delas ficar melhor. Então, são fobias que estão interferindo, andar de avião, dirigir carro, falar em público... tudo com coisas bem focadas, assim. Por exemplo, andar de avião. Por a pessoa ter esse perfil bom, ela é uma pessoa que cresceu profissionalmente, ganha curso da empresa, mas não vai. Ou num relacionamento. Se for um casal, uma das partes está sempre querendo viajar de carro, longas distâncias. Falar em público também. Cresce na empresa, para fazer reuniões não consegue. Ou vida acadêmica é aquele estudante ou aquela estudante que faz todo o trabalho confiável, mas negocia com o grupo, para que alguém apresente. A pessoa não vai se colocar, porque é a questão da fobia social ou a ansiedade social, né? Ela protela sempre que possível esse compromisso. E o dirigir carro por 2 motivos, por necessidade e também uma resposta, porque daí a pessoa pensa assim, mas tem uma pessoa tão com uma vida mais limitada que a minha, está dirigindo, o que está errado comigo? Quando a pessoa chega no consultório e ela vê que não tem nada de errado com ela, por ser uma pessoa que pensa muito, não consegue ver o prático do dirigir o carro, que o carro não é muito o pensamento, né? Tem mais o movimento do corpo no comando. Então a pessoa fica bem feliz depois que vai derrubando esses muros, né? Pedro Baudet, dentro dessa questão da cultura do medo, a gente vive hoje num mundo mais violento. Isso por si só não sustenta a justificativa de ter medo de uma catástrofe, de um acidente aéreo em que possa trazer algum tipo de consequências para a pessoa? Não, Mauro, essa é uma questão. A gente vive num mundo violento que nós estamos falando de sensação. Então, a sensação de insegurança é muito maior, ou é grande, mas nós vivemos num período, por exemplo, que nas grandes cidades brasileiras houve um declínio das taxas de homicídio. Os motivos são os mais variados possíveis, mas o Paraná e Curitiba têm uma taxa em ascensão, então aqui talvez justificasse, mas houve outros momentos em que a insegurança era muito maior, né? Então, por exemplo, as pessoas não tinham acesso a vacinas, não tinham acesso a antibióticos, então a possibilidade de você... e havia crime, né? De ter possibilidade de ser vítima e a taxa de vitimização por N motivos era muito maior. Então eu questionaria se hoje nós vivemos um mundo mais violento. Há regiões, sim, muito violentas. Agora, veja, se nós vermos a taxa de homicídio, por exemplo, no Batel,
e a taxa de homicídio no Tatuquara ou na SIC, por exemplo, nós vamos ver que elas são, uma tem taxas europeias, a outra tem taxas maiores do que regiões em guerra. Quem tem mais medo? Se você for ver, é o morador do Batel, que tem mais medo do que o morador da cidade industrial, porque lá as pessoas precisaram aprender a lidar com esse medo, aquela coisa, para conseguir tocar, levar a vida em frente. Então, não é necessariamente porque nós vivemos numa sociedade mais violenta, mas porque determinados elementos que davam segurança às pessoas se tornaram mais precários. Eu vou dar o exemplo clássico, que é a impossibilidade de planejar o futuro, a possibilidade de ficar sem emprego e a possibilidade de não ter acesso à justiça ou à saúde caso venha precisar delas. Esses elementos, eles que constituem lá o tal do estado de bem-estar, eles estão sendo precarizados no mundo inteiro. No Brasil, como aqui era muito ruim, as coisas eram muito ruins, houve até alguma melhora, mas essa melhora ela só gera mais demanda por esses serviços, né? Então, volto a dizer que a insegurança que nós temos, e mesmo essa sensação de que o mundo está mais perigoso, não é necessariamente pelo que a mídia diz que é mais perigoso, mas exatamente por alguns elementos que nós vamos no nosso dia a dia vivendo e inconscientemente buscamos respondê-los deslocando para medos, como podem ser esses chamados, aspas, pequenos medos, porque nenhum medo é pequeno para quem está vivendo, ou os medos sociais maiores. Eu quero que você fale do papel da mídia dentro desse argumento do medo. Daqui a pouquinho, a gente vai conhecer agora alguns tipos de fobias. Acompanhe.
Quais são os medos mais comuns que você recebe no seu consultório, no centro de psicologia especializado em medo? Tem os 3 campeões mesmo. De primeiríssimo lugar, dirigir carro, que é a síndrome do carro na garagem, que foi a nossa primeira pesquisa, que fez 15 anos já. A pessoa tem a CNH, tem o carro e não consegue dirigir. Mas são pessoas que já dirigiram e por algum motivo pararam de dirigir, ou desde o começo elas tiveram medo, Neuza? Não, elas foram, inclusive, ao Detran, e o Detran falou, ok, você pode dirigir. Mas é uma pessoa que ela é muito exigente, ela quer fazer tudo muito certo. Então, não aceita aquele dirigir inicial, de não acertar tão bem, que não vai colocar ninguém em risco, mas é não fazer uma conversão tão bem feita, ou não estacionar tão bem. Então, a pessoa se ausenta do trânsito. Por isso que quando ela supera o medo, se torna boa, eu falo boa motorista porque 80% são mulheres. Mas na verdade não é nem o medo de causar um acidente, de repente é uma vergonha de fazer uma conversão errada? É uma autoexigência? Está bastante ligada à ansiedade social, que é o medo do fiasco, o medo de errar, de a pessoa já, às vezes com doutorado, chega no consultório e fala, se o carro morrer na rua, acho que eu morro junto, sabe? Então, é uma coisa incrível. O desespero de ficar numa situação no meio da rua, causando, de repente, um caos. Aí depois o andar de avião, pela necessidade, e o falar em público. Tem também a questão de sangue, que é a coleta. Então, mães que adiam a maternidade, ou pessoas que não conseguem passar por aquele exame, né, admissional da empresa, que a pessoa vai evitar a coleta de sangue. Então, só procura por necessidade. A altura também precisa fazer uma reunião de trabalho de uma pessoa que a gente estava atendendo, um engenheiro, ele chegou, a reunião é no 12º andar, não vou, desiste, não interessa o que vai ser negociado de capital naquela reunião. Não vai, o medo impede a pessoa de ir, né? Quer dizer, as perdas são grandes também. Sim. Medo de casamento, as pessoas marcam o casamento e tem crise, desespero de deixar essa vida de solteiro. Por isso que temos noivados que duram a eternidade aí, sim, então. Pode ter o medo aí do compromisso, né? Sim. Olha só, Pedro, esses medos individuais de alguma forma potencializam essa cultura do medo? Você acredita nisso? Eu diria que é o contrário. Eu diria que a cultura, porque nós temos culturas em que há uma taxa maior de indivíduos que portam, culturas e sociedades, que portam uma taxa maior de medos individuais, reais ou imaginários. Vamos trabalhar lá com os imaginários. Sim. Aliás, o problema dessa classificação, o problema de pegar aquele monte de medo e colocar tudo junto, e parece que as pessoas gostam desse tipo de coisa porque tem nomes esquisitos. Sim. Então, as pessoas gostam de ver os nomes esquisitos. Coloca medos, alguns cuja probabilidade é muito mais alta de acontecer do que outros, que são absolutamente imaginários e nas suas consequências. Por exemplo, medo de crianças terem medo dos seus pais. A violência infantil é altíssima, então, possivelmente, a probabilidade de uma... Há questões reais na possibilidade de uma criança ser espancada, estão aí os dados que demonstram isso. Agora, ter medo da sua imagem no espelho nos remete para uma outra coisa completamente diferente. Então, me parece que os próprios medos individuais, de alguma maneira, eles estão vinculados, acoplados à possibilidade de medos coletivos, ou, melhor, de uma determinada cultura e do que essa cultura sente como sendo perigoso, arriscado e por aí afora. Medo de espelho que a gente viu na reportagem ali, o que seria isso, Neuza? Tem alguma explicação para isso? Porque o espelho reflete a sua própria imagem quando você se vê. Pode ter, às vezes você vai investigar e tem outras questões que nós chamamos de encoberto, que precisam vir à tona, ser trabalhado. Mas ali também a gente percebeu medo de palhaço, alguns outros medos que podem ter sido por associação. Naquele dia, a criança ou a pessoa não estava muito bem interiormente e viu aquela situação que é o externo. Por exemplo, fobia de barata. A pessoa não entra em casa se ela tem fobia de barata. Não adianta você falar para a pessoa, olha, barata não faz nada, não ameaça o seu corpo. É que a pessoa fez uma associação. Então, o cérebro entende como uma coisa concreta que o perigo está ali. Assim, os nossos trabalhos, eu admiro muito o trabalho do Mauro, eu acredito, está respondendo muitas questões hoje, né, da atualidade, mas são trabalhos nossos aqui completamente diferentes. Eu estou estudando francês agora, que trabalha fobia lá na França, ou se você estudar um japonês trabalhando lá, nós temos que trabalhar
a mesma metodologia em relação a uma fobia. É diferente da cultura do medo, dos medos coletivos. Sim. Uma fobia não interessa se está aqui, se está na China, se está no Japão, a pessoa vai ter fobia de sangue ou de coleta de sangue, e é diferente de que a cultura dela levou ela a ter isso. Pode ser pontual em determinadas regiões, né? Sim. Bom, como a gente trata a fobia? De que forma se livrar dessa sensação que pode ser uma catástrofe na vida? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. O plural de hoje está falando de medo e fobia. A fobia é um transtorno de ansiedade e tem tratamento. De que forma se encaminha o tratamento da fobia, Neuza? 3 situações. Primeiro, quando a pessoa pode arrumar um planinho de trabalho, que ela precisa trabalhar para superar isso, quando a família pode ajudar e quando ela procura o consultório. Então, a pessoa ela libera muita noradrenalina, né, na situação da fobia, que ela quer ir ao encontro do objeto ou situação que causa a ansiedade alta, a fobia. Precisa organizar, praticar atividade física ou um relaxamento muscular por algumas semanas, trabalhar autoconhecimento para ter autocontrole, em que grau, porque a pessoa quer tudo ou nada, ela promete amanhã eu vou sair de carro, não vai, e organizar uma exposição gradual. 2 vezes por semana já é suficiente. Se for dirigir, por exemplo, ir até a garagem, fazer contato com esse carro, depois, aos domingos de manhã, voltas no quarteirão, e assim vai indo, e o cérebro vai corrigindo, porque está na amígdala cerebral gravado o medo. Os cientistas não sabem ainda muito bem, mas se sabe aonde está gravado e como corrigir. Então, na exposição gradual é possível. Quando a pessoa não consegue sozinha, podemos falar de elevador também, se a pessoa tem fobia de andar de elevador, vai um lance de escada, aí entra no elevador, desce, tudo gradual. Quer dizer, tem que ser aos poucos. Aos poucos. Uns 3 meses, 3 a 4 meses nesse planinho, a pessoa, grande parte, vai ter sucesso. Esse planinho que você fala, a pessoa pode colocar no papel, inclusive, quais são as suas prioridades? Ela deve colocar no papel, porque tem agenda para tudo, né? E a pessoa vai se deixando por último na sua agenda. Daí apareceu no dia mais coisa, ela faz mais coisas, mas não cuida da sua ansiedade, da sua exposição. Se a pessoa não está conseguindo sozinha, peça ajuda para um amigo, para um familiar. Que seja uma pessoa tranquila, que não vá mandar na vida do quem tem o medo. Tem que estar junto, como se fosse de mão dadas. Vamos lá, se for a claustrofobia, que é ficar fechado, então primeiro a porta fica aberta, depois que vai fechando a porta. A criança que tem medo do escuro, deixar uma luz no corredor, um dos pais ficar no quarto até a criança adormecer. Não interessa quantas vezes a criança vai procurar os pais no quarto. Leva, tem que ter paciência. Isso investindo com 3, 4 meses vai superar. Um percentual que vai procurar ajuda do psicólogo é porque quando já fez promessa, já buscou ajuda de tudo quanto é jeito e não conseguiu. Então, aí que vai buscar uma ajuda profissional. Quais são os sintomas das pessoas que têm fobia no momento que se deparam com esse objeto ou com a situação? Chega a desmaiar? Tem casos assim? Não, de desmaio não, mas assim, taquicardia, transpiração excessiva da pessoa, transpirar muito, muito mesmo. Mas o que isso é um sofrimento, mas o complicador é que a autoestima da pessoa fica baixa. Uma pessoa tão capaz, ela se acha... É o primeiro elemento que abala a autoestima? A autoestima. Uhum. Bom, a gente vai ver agora uma moradora de Curitiba que tem a vida limitada por vários medos. Vamos conhecê-la, é a Silvana de Jesus Ribeiro. Olha, eu tenho assim pavor de andar de avião. Eu tenho pavor de passar em ponte. Quando está escuro, eu tenho pavor também de andar sozinha, assim. Tenho bastante medo de temporal. Tenho inúmeros, mas assim não me recordo. Sempre vou arrumando formas de contornar e para sobreviver, né? Por exemplo, eu fiquei 1 ano e pouco, todo dia voltando 8 e pouco, às vezes 20 para as 9, saía do meu trabalho e vinha para casa, porque eu moro a 7 quadras daqui. Então, eu vinha caminhando, mas vinha apavorada. Então, eu andava com guarda-chuva pontudo, andava que nem uma louca na rua, olhando para lá, olhando para cá, porque se aparecesse alguém... Tipo assim, meio louca, a pessoa fica com medo de abordar. Uma vez era para passar as férias na casa de um primo no Rio Grande do Sul, e ele ia mandar a passagem, eles iam mandar a passagem para mim, de avião. Eu inventei 1000 historinhas que eu não ia, porque estava com saudades da minha família, que ia para casa dos meus pais, mas para não ir de avião.
Então, são essas situações. Eu sempre vou dando um jeito de não enfrentar, sempre de ir pela tangente, assim, nunca enfrentar. Obrigado, Silvana, pelo depoimento. Neuza, a gente observa ali que ela tem vários medos. Esses medos todos podem vir do mesmo fundo ou tem situações divergentes, diferentes, para criar cada tipo de fobia? Olha, eu não gosto muito de estar avaliando porque eu não conheço a história dela, mas ali me pareceu duas coisas, que ela tem um perfil bom, assim, pelo jeito que ela se comunica, e também eu acho que a necessidade de controle, né? Tanto o avião, a tempestade, ali o escuro, são coisas que não estão no controle dela. Fogem ao controle dela. Provavelmente está ligado por aí. Isso pode desencadear essas fobias todas? Sim, porque daí não é ela que está no comando, né? Uhum. Na questão da cultura do medo, Pedro, existe alguma forma da pessoa se proteger, digamos assim? Olha, vamos pensar que a cultura, esses grandes padrões de comportamento, eles têm determinadas formas que se apresentam como absolutamente incômodas e que aí a pessoa vai procurar ajuda, enfim, como você disse, vai procurar ajuda em vários outros lugares, porque a gente tem muita resistência também a tudo que signifique psi, né? As pessoas acham que isso é coisa de maluco e tal, então há ainda esse preconceito, essa desinformação. Então, vamos supor que as pessoas que se busquem essa forma de tratamento, buscam em casos extremos, mas são dois momentos diferentes. É claro que a pessoa que vai lá buscar um tratamento, ela pode ajudar a diminuir a sua insegurança em geral. Agora, volto a dizer, o que nós estamos dizendo é de um padrão construído todo dia, construído pela mídia, construído nas conversas, construído... É um padrão de pensamento. Qual é o papel da mídia nessa situação? O papel da mídia é muito grande, porque, por exemplo, a mídia tem que informar, claro, ela tem o papel público e essa responsabilidade, mas ela poderia, sim, ao informar sobre... Não estou nem me referindo aos programas policiais que conseguem enorme audiência, nós devemos nos perguntar por que as pessoas veem isso? Né? Porque as pessoas veem programas em que as pessoas falam do medo o tempo inteiro, propagam medo, os radialistas e os programas televisivos que falam de segurança pública e tal. De homicídios, de criminalidade. Acabam reforçando este padrão. Mas a pergunta é, por que as pessoas veem? Por que as pessoas como que se torturam vendo aquelas coisas? Ou reafirmam que os medos que elas têm são reais. Tem sentido que a TV está falando, a mídia está falando. Então, nós estamos falando de coisas mais difíceis de solucionar, porque nós temos que fazer mudanças em padrões de comportamento, não individuais, mas discutir valores sociais, discutir a nossa cultura, discutir a nossa sociedade. Mas ao assistir programas televisivos que mostrem a criminalidade, a pessoa, de certa forma, não alimenta esse medo também? Com certeza. Não, isso desencadeia, é uma reação em cadeia, digamos assim. Sim, isso isso um dos componentes que faz com que a pessoa que tem um medo, uma ansiedade, que ela não sabe bem de onde, o que eu estava falando, em relação ao futuro, em relação ao emprego, etc., que ela não dá conta, que é exatamente isso, direciona o seu medo. Ela consegue um objeto a partir dessas inferências. Então, televisão batendo, a mídia batendo, de que existe, enfim, você pode sair de casa e não volta, você pode ser assassinado, você pode sofrer um roubo. É para aí que as pessoas vão direcionando. Vão, a partir daí, transformando um caso do crime em seu objeto de medo. Neuza, no consultório existem casos de pacientes que precisam de medicamento para poder trabalhar a fobia? Mas as fobias, não utilizamos lá, porque tem parceria, né, com os médicos para isso. Mas é na síndrome do pânico que tem a questão do medicamento. Talvez para ansiedade social já tem alguns medicamentos, mas a gente procura fazer mais um enfrentamento, que é a exposição, sem utilizar o medicamento no caso das fobias. A síndrome do pânico pode ser caracterizada exatamente como? É bom assim também a gente colocar, porque então na fobia a pessoa sabe do que ela tem fobia, ela evita. E na síndrome do pânico não. A pessoa pode estar em casa ouvindo música, estar no supermercado e ser tomada pela primeira crise de pânico, que ela tem um pavor, ela acha que ela vai morrer, que ela está ficando com desrealização, falta de ar e não tem nada de tão pavoroso acontecendo. Então os sintomas são semelhantes da fobia, só que vem numa hora errada, como se o cérebro avisasse que tem um perigo e na realidade não tem esse perigo, né?
Por isso que na síndrome do pânico precisa de medicamento. Mas quando estava se falando por que a mídia explora tanto, por que esses programas eles têm tanta audiência, né? A melhor resposta que eu tive, que eu fui procurar um pouco estudar, é assim, se nós temos então um cérebro teoricamente evoluído, mas nós temos um cérebro primitivo ainda, que de vez em quando é acionado, que conta a nossa história da humanidade, da espécie humana, como eu tinha falado no início. Então, na verdade, o que a gente vai ver tudo isso? É um pouco da nossa história. Porque se não desse, se as pessoas não assistissem, você não alimentava isso. Por que isso é tão explorado? Os filmes também, né, de terror, que as pessoas lotam os cinemas. A melhor resposta que eu tive até agora, que está gravado no nosso cerebelo, que é o nosso, então, cérebro primitivo que entra em ação, realizar um pouco, mas só que é um medo controlado, no caso dos filmes, né? No caso da violência, aí deve ter outros objetivos em cima disso. Ou né? todo mundo é um pouco masoquista e gosta de ver essa situação também? Pois pode ter também. O que você acha, Pedro? Como a gente tinha conversado, eu não acho que as explicações biológicas ou biologistas sejam suficientes. Ao contrário. Elas, se fosse por aí, né, os genes, todo dia a gente descobre um gene ruim. Nunca descobrimos genes bons. Né? Então, há uma associação entre o elemento, entre a biologia, esse padrão genético. Isso significaria estar impresso nos genes, etc., ser um padrão genético. Repito, não há no meu entendimento, comprovação efetiva dessa localização, se é... Claro, eu posso localizar lá no cerebelo, etc., mas a gente está falando geneticamente, de medos ancestrais, medo lá do homem primitivo, etc. Eu volto a insistir que boa parte desses medos, que boa parte do que nós somos capazes de vivenciar, sentir, etc., elas estão fundadas também no tipo de sociedade na qual nós estamos inseridos. Que são medos fabricados? Sim, seja lá qual for a importância, essa que é a grande questão, a importância da genética ou da biologia nesses processos, há necessidade de que haja um elemento social, ou os elementos sociais no qual nós estamos inseridos, para que isso seja deflagrado. Por isso é que existem civilizações com muito medo. Se a gente for computar, há civilizações e culturas que têm um conjunto de deuses absolutamente assustadores e outras culturas cuja taxa de medo e insegurança são muito baixas. Então, os elementos sociais e culturais, eles como que dão o tom maior, digamos assim, ou estruturam a nossa psique. Né? Você queria falar, eu quero complementar. Eu sempre prefiro respeitar. Eu acho que assim, só 100 e poucos anos de história da psicanálise, da psicologia, de onde se originou, e eu acho que mesmo que o ser humano dure 100 anos é tão pouco. Então, eu prefiro respeitar, assim, que tem um pouco do biológico e grande parte do comportamento. Só que os nossos temas são diferentes. Sim. Por isso eles não precisam entrar em confronto aqui, porque eles são diferentes. E eu vejo, assim, no consultório, a diferença nítida entre a fobia e quando é um medo coletivo. Então, na fobia, a pessoa tem medo, ela evita. E do coletivo não sabe de onde vem a violência. Você pode estar parado no sinal, no semáforo, você não sabe mais se ela vem de uma pessoa a pé, de um ciclista, de uma pessoa de moto, né? Então, é pavoroso porque não se sabe de onde vem. Mas quando a pessoa está numa situação dessa, digamos, estar parada no semáforo e chegar a pensar de que pode acontecer alguma coisa, é uma questão de que precisa de tratamento também, Neuza, você acredita? Não chega a precisar de tratamento, mas a pessoa pode se deparar com a situação dela naquele momento, por exemplo, de uma claustrofobia, que é estar fechado hoje num carro, tá com o carro trancado. Então, vamos dizer assim, que vem à tona, pode se manifestar em situações que a pessoa está num nível de estresse muito elevado. Por isso, nós estamos vivendo um momento de ansiedade muito elevado. Coletiva. O mundo está ansioso, né? Eu estou, assim, lendo um pouco os filósofos e outras coisas para a gente ver o que eles estão falando, que essa sociedade desse momento, daqui a algumas décadas, vai ter alguma coisa tipo o pós-moderno, né? Porque está uma mudança muito grande acontecendo. Neuza Coraça, psicóloga, obrigada pela sua participação aqui. Obrigada. Pedro Bodet, sociólogo da UFPR, obrigado também. Sempre um prazer recebê-lo aqui, Pedro. Muito obrigado. Plural termina aqui, mas você pode assistir a esse e outros programas na página da UFPR TV no Facebook. Eu volto na semana que vem. Até lá.